Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quero começar retomando algumas coisas importantes demais que o Padre Jonas falava já no começo dessa manhã. Eu e a Rosemar conversávamos que muito daquilo que Deus colocava no nosso coração, que era preciso ser dito para as famílias do Brasil, e não só do Brasil, hoje, neste final de semana, o Padre já havia começado a falar. E eu senti no meu coração que era preciso repeti-las, se fosse necessário, 1, 2, 3 vezes, para que aquilo que Deus quer falar fique gravado no nosso coração. Amém? E é por isso que eu vou ler esse trechinho da palavra de Deus, e quem quiser pegar pode acompanhar, é bem breve, mas vale a pena, e está logo no começo da Sagrada Escritura, está no livro do Gênesis, no capítulo 3, e se você puder acompanhar, e aqueles que nos escutam, e nos ouvem e veem, podem também ir com o coração sentindo o que Deus está falando. Eu sinto que essa palavra é para mim, para o Sidney, é para Rosemar, mas não é só para nós, é para toda a igreja e para todo mundo, aonde Deus está começando a agir de forma poderosa, e eu digo poderosa mesmo, para restaurar a família e a sociedade, porque a sociedade está enferma. Sabiam que a sociedade está enferma? Acho que sim, né? Estamos olhando e vendo a situação que estamos vivendo o mundo de hoje, sabemos que a sociedade está enferma. Não é só a bolsa que está enferma, não, é a sociedade toda que está enferma, em todas as suas áreas, da economia, da profissão, da política, das relações humanas, da fé. E a família é, com certeza, o instrumento de Deus de construção da sociedade. Nós vamos ter a oportunidade de partilharmos um pouco sobre isso durante esse dia de hoje. Eu quero inclusive fazer menção, eu vou fazer questão de ler depois para vocês, o que diz a Constituição, o preâmbulo da Constituição das Nações Unidas, quando ela foi constituída. Quero ler para vocês o que diz a Constituição de 1988 para o Brasil, e que vai falar já no seu início, da família. Quer dizer, o mundo está reconhecendo aquilo que a Bíblia já estava falando. Só que nós encontramos hoje uma situação muito difícil, em especial, um ataque de Satanás para desfigurar a família e destruir o ser humano. Parece que não, às vezes a gente não presta atenção, mas o prazer de Satanás é atacar o ser humano. Ele quer nos destruir. Para isso ele ataca a criança antes de nascer, ele ataca as mentes a respeito disso, e ele atacou de forma violenta os homens nos últimos tempos. E a palavra de Deus diz assim, e eu quero lê-la no versículo 8, e os seguintes, do capítulo 3 do Gênesis. Diz assim: entretanto, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao sopro do dia. O homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Quem te revelou, disse ele, que estavas nu? Comeste da árvore da qual eu te havia prescrito não comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado, foi ela quem me deu do fruto da árvore e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha vontade nesse momento é que nós rezemos, e é o que vamos fazer. Pelo que vamos rezar? Porque Deus está estabelecendo um padrão. Vocês acham que Deus não sabia o que tinha acontecido? Claro que sabia. Ele não é onipresente, onisciente,
onipotente, não vê tudo. Ele já sabia o que havia acontecido. Mas de uma forma extraordinária, como é própria do Gênesis, que é todo poético, nós encontramos Deus andando no jardim. E nós sabemos, inclusive, quem está acostumado com a vida da igreja, sabe, em muitos retiros e muitos encontros, quando se diz assim, agora é um tempo de jardim. É um tempo do quê? De você andar sozinho, falando com Deus, lendo a palavra de Deus, conversando com Ele. O jardim e o deserto têm este sentido na Sagrada Escritura. Um encontro com Deus. Eu com Deus, eu no deserto diante do Deus que habita no silêncio, eu no jardim diante das maravilhas de Deus que Ele criou para mim e que Ele quer se manifestar e se relacionar comigo. Deus no jardim estava à busca do que fazia todos os dias, se relacionar com o homem e com a mulher. Diz que Deus passeava no jardim procurando os dois. E eu li para vocês que ambos se esconderam. Quer dizer, eles sabiam que haviam rompido com o projeto de Deus, que eles haviam escolhido as suas vidas para dirigi-las do jeito que queriam, haviam excluído Deus desta conversa, haviam tomado uma decisão deliberada, consciente de que iam desobedecer a Deus, e por isso eles sabiam que estavam sem condições de se aproximarem e se relacionarem com Deus. Por incrível que pareça, Deus é quem deveria ter ficado bravo e dito, não quero conversar com esses dois. Esses dois perverteram o meu plano e eu não quero conversar com eles. Eu não vou falar com eles, vou ficar longe deles, eles que se virem a partir de hoje. Deus, ao contrário, sai pelo jardim andando para encontrar. É o homem que sabe e não consegue mais se relacionar com Deus e se afasta. Melhor teria sido para o homem e para a mulher terem encarado a situação, terem se aproximado e falado, ó Deus, nós erramos, precisamos da tua misericórdia, precisamos que você visite a nossa casa, que você entre no nosso lar, que você entre na nossa vida e arrume as coisas, porque nós a destruímos, porque nós no nosso egoísmo abandonamos o teu projeto. Era isso que Deus esperava deles, andando pelo jardim como sempre fazia. Só que eles não fizeram, se esconderam. É próprio quando a gente começa a romper com o projeto de Deus, nós mesmos nos afastarmos de Deus. Por isso que eu tenho tanto medo quando a família se afasta de Deus. Só que neste momento, eu encontro neste versículo uma palavra que me deixa profundamente impressionado. O homem e a mulher se esconderam do Senhor, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse, onde estás? E eu quero dizer para todas as pessoas, principalmente para aquelas que dizem assim, eu cuido da minha casa e a mulher vai para a igreja. Olha mulher, você reza que eu cuido das outras coisas. Minha casa está indo bem porque minha mulher já está indo, aliás, vai demais na igreja. Quantas vezes eu escuto isso? E eu pergunto, Deus não chegou aqui e falou assim, mulher, onde estás? Vocês sabem a passagem. Esta linda poesia do Gênesis diz que a mulher começou a dialogar com a serpente, começou a dialogar com o pecado, viu que o fruto era belo de se comer, porque o fruto do pecado é atraente, comeu do fruto e ofereceu para o homem. O que seria justo? Justo seria Deus dizer, mulher, onde estás? Que fizestes? Por que levastes teu marido para esta situação? Não seria este o certo? Olhando pelos nossos olhos, porém não é o certo diante de Deus. Deus foi direto pedir as contas ao homem. Ele na sua casa tinha a responsabilidade de cuidar do seu lar para andar no projeto de Deus. Deus chamou o homem e disse para ele, onde estás, homem, que a tua casa se afastou de mim? Onde estás, homem, que a tua casa foi para o outro lado e você está aí escondido no meio do mato? Foi para os homens mesmo. Depois o homem automaticamente, como acontece sempre conosco, o que fez? Espera aí, eu estou escondido porque eu estou nu. Ué, como é que você sabe? Olha, a mulher que você me deu, me fez isso. Eu fico olhando e falo assim, é um cara de pau, né?
além de botar culpa na mulher, não suficiente, satisfeito com isso, disse que a culpa era de Deus. Também, Deus, você põe essa mulherada toda na minha vida? Também, Senhor, ó, a situação econômica do mundo é assim mesmo, ou a gente entra nesse esquema, ou a gente fica fora e morre de fome. Mas aí, Senhor, como é que eu tenho que sair com meus clientes? Ah, Senhor, esse negócio de igreja, de rezar, de ler a Bíblia, minha mulher faz lá em casa, ué. Quem mandou você fazer eu desse jeito? Eu sou diferente, eu não tenho tempo para ficar olhando essas coisas. Culpa é tua, culpa é de Deus, não é? Não, não é. O que o homem fez foi querer desculpar-se, inclusive acusando Deus da responsabilidade daquilo que lhe era devido. Homens, tem um homem do teu lado aí, talvez tenha um homem nos assistindo. Se você que estiver nos assistindo na televisão, mulher, chama o homem para ficar da frente da televisão, sim, para escutar isso. Deus foi direto na cara do homem e disse: homem, onde estás? A tua família, não era só o homem que havia caído. Tanto que Deus depois dá severas punições para o homem, para a mulher e inclusive para o tentador. Quer dizer, Deus não foi injusto nas medidas. Todos eles que estiveram presentes no processo de abandono do projeto de Deus, Deus teve que tratá-los com justiça. Deus teve que chegar para a mulher e dizer aquilo que encontramos no Gênesis: a partir de hoje conceberás a luz sobre dores. De forma alegórica ele está dizendo: você é responsável, mulher. Olha, a serpente vai se rastejar pelo chão. Olha, homem, vai ganhar agora o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, Deus não tratou indiferente, de forma diferente, os três que estavam neste episódio, mas pediu contas para o homem. Deus está dizendo: é tua responsabilidade, homem, que a tua casa ande com Deus. Está me ouvindo? Eu quero muito que a minha mulher reze, e muito. Eu quero que, inclusive, que ela possa ser esse instrumento de Deus maravilhoso para a minha casa, para a igreja, para o reino de Deus. Mas eu sei que é a minha missão olhar se a minha casa está de acordo com o projeto de Deus. Deus não quer talvez que eu seja um grande missionário, para mim sim, mas não para todos os homens. Deus não quer talvez que você seja aquele que fale, mas Deus quer que você seja o responsável. Porque na hora que Deus sentiu a coisa, Ele se aproximou e disse: homem, onde estás? Onde estás? Então, a primeira coisa que Deus quer trabalhar em nós hoje é colocar cada homem no seu lugar. E nós vamos orar por isso, para que cada homem assuma o seu papel, a sua função de cabeça, como nos ensinou hoje de manhã o Padre Jonas, que a cabeça que é dura, mas que enfrenta, que vai à frente, que luta e que não vai se esconder atrás de nenhuma desculpa, não vai dizer que a culpa é da mulher, não vai dizer que a culpa é do patrão, não vai dizer que a culpa é do governo, mas ele vai dizer: Senhor, eu preciso da tua graça para ser um homem de Deus, um homem forte, um homem justo como São José. Vocês querem orar comigo? Vamos orar juntos, Sidney? Vamos. Eu quero pedir que as mulheres se levantem e vocês vão impor as mãos nos homens que estão aqui, vão estender as suas mãos nas direções da onde estiverem os homens da sua família também. Uma mão talvez no seu esposo, a outras em direção aos seus filhos, a outros homens que estão em tantos lugares. Porque nós vamos rezar, sabe, gente? Às vezes nós lembramos tanto o papel maravilhoso de Maria, mãe de Jesus, escolhida para ser mãe do Salvador e nossa mãe, e esquecemos que o Filho de Deus, feito homem, foi enviado ao mundo como um gênero masculino. Deus não é gênero masculino nem feminino, mas quando enviou seu Filho, enviou desta maneira, porque Ele sabia da missão de cada um. O Padre Jonas falou hoje cedo, e nós vamos agora pedir: Senhor, faz, age, esclarece. E eu quero falar para vocês, mulheres que vão estar rezando, os homens numa atitude de acolhimento, mas vocês, mulheres, rezem, e nós vamos estar rezando, e as ondas da televisão vão estar entrando nos lares, porque Deus está falando que Ele vai restaurar os homens deste país, que Deus vai levantar os homens para que o sirvam em dignidade, para que sejam de fato homens que seguem o projeto de Jesus Cristo.
Deus está fazendo isso, viu? A oração de vocês é só como aqueles que oram na vontade de Deus, porque é a vontade de Deus levantar, fazer um grande levante de homens neste momento da história da humanidade. Então, com toda a graça, de mãos postas, mulheres, vamos rezar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por todos os homens que tu criastes. Nós te louvamos, Senhor, pela vocação maravilhosa que tu outorgastes a eles. Na pessoa do Sidney, Senhor, eu quero orar por todos os homens que nos acompanham, por todos aqueles que também não estão acompanhando, mas estão necessitando da tua graça, Senhor. Que tu os faças, Senhor, retomar o plano original para o qual tu criastes. Tu os fizestes homens, tu os fizestes fortes. E nós te pedimos, confirma esta graça, meu Deus, para que eles não fiquem à beira do caminho, para que eles não se percam. Ó Deus, dá a tua graça santificante nesse dia, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar, podemos nos sentar. Que coisa boa, não? Os homens, respirem fundo aí, vamos. E digam amém, Jesus. Amém. Amém. É uma resposta corajosa a esta oração que fizeram por nós, não é? Vamos fazê-la mais forte? Amém. Amém. Uma outra coisa que o Senhor nos tocou e que nós queríamos partilhar. Quando viajávamos para cá, nos momentos de oração que íamos tendo, uma viagem longa, meditávamos e rezávamos por esse sacramento extraordinário que Deus nos concedeu. É maravilhoso dizer, como diz a carta do Santo Padre a familiares consortes, que Deus dignificou o amor humano, dando-lhe a graça e fazendo o sacramento. Às vezes eu encontro as pessoas colocando uma oração na porta, jogando sal bento na casa, jogando água benta na casa. Tenho certeza que alguém já fez isso aqui. Já fez isso na sua casa? Quem já jogou água benta na sua casa? Levante a mão. Olha que coisa boa. Tem gente até que põe a água quando tem a bênção de algum padre, Padre Jonas ou mesmo o Padre Marcelo, colocam lá o copo pedindo a bênção para sua casa. São sacramentais, são pequenos sinais da graça de Deus, mas não são sacramentos. O sacramento é um sinal permanente, é uma marca que penetra tão fundo, tão fundo, tão fundo, que deixa você marcado, impregnado, selado. É como um selo do rei que cravou na sua alma. E eu faço uma lembrança extraordinária daquilo que o Padre Jonas falou, do sacramento da ordem. Se você, meu irmão, mesmo que você esteja estudando num seminário, seja um seminarista, ou um homem qualquer, pegar um pedaço de pão e dizer assim: isto é meu corpo, aquilo continua sendo pão. Não continua? Claro que continua. Continua sendo pão. Se você pegar um pedaço de pão e dizer: isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e bebei, continua sendo pão e vinho. Mas depois que o sacerdote recebeu o sacramento da ordem, há uma marca tão profunda que a hora que ele pega aquele mesmo pão e diz: este é meu corpo, continua sendo pão? Continua? Responda mais forte: continua? Não, vira carne de Jesus, vira carne de Jesus. Como pode? O mesmo homem, no dia anterior, antes de ser sagrado pela ordem, pelo sacramento da ordem, sacerdote, não conseguia fazer aquele pão ser mais do que pão. No outro dia, o pão vira corpo de Jesus. Imagina o que é que está acontecendo quando nós recebemos o sacramento do matrimônio. Nós deixamos de ser as mesmas pessoas. E eu quero dizer para os jovens: quantos chegam para mim e dizem assim: eu prefiro morar junto, porque se não der certo a gente separa.
Quantos dos nossos jovens estão achando, e eu escuto dizer, se casar aí não dá certo. Já ouviram isso? Tenho certeza que já ouviram, eu já ouvi. Olha, Sidney, nós não vamos casar, porque se casar aí é que não vai dar certo. Sabe o que significa isso? Perderam a noção do poder de Deus. Nós não somos capazes de manter o laço conjugal permanente sem o mistério do sacramento, gente. O sacramento nos dá uma força nova, uma unção nova. E aí eu posso rezar pela minha esposa e dizer: Senhor, pela graça do sacramento do matrimônio, eu lhe peço, derrama sobre ela a graça da fecundidade, do amor, da temperança, da paciência, da restauração. Quantas vezes a gente tem ignorado o poder que recebemos de Deus em nossas mãos, gente? Pegue tua mão esquerda, a mão da aliança. Esta mão, gente, está revestida por um mistério. Um mistério. Deus, eu, a esposa e a comunidade fomos marcados por um sacramento, na presença de um sacerdote normalmente. Esta mão esquerda, coloque-a agora na sua esposa, e você, esposa, no seu esposo, e você que está aqui em direção à sua casa, e você que é jovem em direção a Deus, pedindo que Ele te dê a graça da vocação. E você vai pedir agora, pelo poder deste sacramento, que Deus cele com o amor e derrube as muralhas que vêm surgindo na área afetiva, na área do diálogo, na área da sexualidade, na área da vida econômica, das enfermidades. Senhor, pelo poder do sacramento eu te peço agora, Jesus, dá a capacidade de educar os filhos, a sabedoria de lidar com as diversas situações. Dá, Senhor, a saúde. Dá, Senhor, a graça do diálogo, da restauração. Dá agora, Jesus, eu te peço, Senhor, pela graça que me foi dada pelo sacramento do matrimônio. Unge agora minha esposa, unge agora meu esposo. Diga exatamente isso, pela graça do sacramento. Unge a minha esposa, unge o meu esposo. Amém. Amém. Vamos aplaudir um ao outro. Você tem do teu lado um ministro de Deus, um oficiante de Deus, um servo de Deus. Às vezes, e eu tenho que valorizar a graça extraordinária que existe no sacerdócio ordenado, não o sacerdócio de todos os batizados. É extraordinário mesmo o que Deus faz com os nossos padres, quando eles se entregam na mão de Deus, porque eles têm uma marca da ordem. É extraordinário o que Deus vai fazer na nossa vida, quando nós nos entregarmos na mão de Deus como ministros de Deus, para a restauração da família. Vocês vão ver que as famílias que estão destruídas vão começar a ser reerguidas pela graça que atua em nós. Amém. Vamos olhar um pouquinho para a nossa mão esquerda, a mão da aliança. Olha aí, será que você está com a aliança? Ela está aí? A minha está aqui. É lindo, isso aqui é um sinal, é o sinal da nossa união. Quando a gente se une em matrimônio, no dia do casamento, tem um momento especial para a bênção dessas alianças. Então não é só um adorno, não é um enfeite que a gente usa no dedo para ficar mais bonitinha, não. É para a gente se lembrar todos os dias que nós nos unimos pelo sacramento do matrimônio ao nosso marido e fizemos um compromisso diante de Deus e diante da comunidade de permanecermos juntos, fiéis um ao outro, até que a morte nos separe. É para sempre. O sacramento nos marca para toda a vida. Não é uma graça só para aquele dia bonito da cerimônia. Não, é para nos dar força para viver juntos, unidos, haja o que houver, em todo o tempo. Vale a pena pegar essa palavra que a Rosemar está falando para a gente meditar uma coisa. O amor, ninguém casa sem ter se encantado com o outro. Quer dizer, o outro me agradou. Eu olhei para a Rosemar, achei ela bonita.
meu coração, eu senti no meu coração, na minha cabeça eu falei, puxa, os ideais da vida dela são os ideais que eu quero. Alguma coisa te fez você casar um dia, tenho certeza disso. E ninguém escolhe a pior pessoa para casar, não é? Você escolhe a melhor. Jesus manda amar os inimigos, mas você não escolheu o inimigo, não é? Você escolheu o amigo. Hoje você pode estar achando que amá-lo seja tão difícil, ou amá-la seja tão difícil quanto amar o inimigo. Mas quando você escolheu, não era assim, tenho certeza. Você era livre, escolheu livremente aquilo que você achava que era melhor para você. Você talvez tenha tido outros namorados, outras namoradas. Alguns talvez você tenha até sentido mais paixão, mas depois você refletiu e falou, é este que mais me agrada. Ou você disse, é esta que mais me agrada, é com esta, né, como a gente diz, é com esta que eu vou, é com este que eu vou. E aí você traçou esse encantamento, esse caminho com esta pessoa. Só que o amor, ele não é só o sentimento. O amor é um querer bem, é um querer o melhor para o outro. Não é o se satisfazer, mas o querer bem. Isso é amor. Por que o mundo está sofrendo tanto? Porque ele não sabe, porque amor para ele, para a maioria das pessoas, é um sentimento. E ele diz assim, ou ela diz assim, não sinto mais nada por você. Então, acabou o amor. E como dizia o poeta, que seja infinito enquanto dure. Não, o amor ele é infinito, porque ele jamais para de durar. E sabe por que ele jamais para de durar? Porque ele não é um sentimento. Os sentimentos vão passar, viu, gente? Tem muita gente que começou uma vida profissional e adorava aquele emprego e hoje não pode nem ver. Você comprou uma casa dos teus sonhos e hoje você fala, ela tem cozinha grande. Assim é os nossos sentimentos. O amor, ele é mais do que sentimento, ele é um querer bem. Por isso não dá para mim dizer assim, eu preciso ser feliz e por isso eu vou procurar a minha vida. Não dá, porque o amor significa que eu quero fazer o outro feliz. E se eu quero fazer o outro feliz, aí é amor. E aí eu não posso abandonar. Aí eu tenho que aprender como é que o amor faz para crescer. Sabe como é que o amor faz para crescer? Ele faz o amadurecer das dificuldades. Estão me ouvindo? É por incrível que pareça, mas o que mais dá solidez, o que mais dá força ao amor, é quando a gente consegue passar juntos as grandes dificuldades da vida. O Sidney dizia que o amor encantamento é assim, no começo a gente se encanta com o outro, a gente acha tudo maravilhoso, e mesmo os defeitos que a pessoa tenha, não nos incomoda tanto. A gente até sabe que tem defeito, mas esse efeito dessa paixão inicial que nós temos um pelo outro, não nos permite perceber que aqueles defeitos, eles se repetem todos os dias. E a pessoa não é perfeita. Ele é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, mas você ainda não está pronto, porque senão você estaria no céu. Nós estamos a caminho. Eu encontrei uma pessoa cuja esposa havia falecido, e um dia eu o encontrei falando com ela, e ele falava com ela, e eu disse assim, você está falando com a sua esposa? E ele disse para mim, todo envergonhado, né? Eu havia pego ele naquele lapso, ele não devia ter imaginado que tinha alguém escutando. Ele disse assim, estou. E eu disse, e ela te escuta? E ele me disse, não sei, acho que me escuta. E eu falei para ele, e ela te responde? Ele disse, eu já sei o que ela ia responder. Ele falou, eu já sei o que ela ia responder. Então o tempo faz com que a gente até saiba como o outro vai reagir. Às vezes nós precisamos de força, sabemos como o outro agia nesses momentos. Às vezes nos dava uma bronca, às vezes discutia com a gente. O amor, ele cresce assim. E se você não aprender, e eu quero falar isso, gente, de coração. Na minha vida e da Rosemar, já tivemos muitos momentos difíceis. E eu acho que na vida de todo mundo vocês já tiveram momentos difíceis. E eu encontro lares que nos momentos difíceis desabam, enquanto seriam os momentos mais importantes para você descobrir o amor. Descobrir o amor. Perdeu um filho,
Eu tenho certeza, se eu pedir para levantar as mãos aqui, muitas pessoas vão levantar, que tenham tido na sua vida a fatalidade de perder um filho. Às vezes um filho querido, um aborto. Às vezes um filho num acidente, numa enfermidade. E eu quero te perguntar para você, isso uniu o teu matrimônio ou isso separou o teu matrimônio? Se separou, é preciso que você se levante da onde você está sentado, olhe para aquilo e diga: aquilo vai construir o amor da minha vida. Esses tempos atrás eu fui atender um jovem, onde a sua esposa estava grávida, e o nenê morreu na barriga da mãe. E o médico inclusive disse que não podia tirar o nenê em seguida, porque tinha que esperar um pouco mais. E a casa ficou no momento mais doloroso possível. O filho querido, de 7 meses já, estava morto. Estava ali, no útero da sua esposa. E eu os encontrei chorando por todos os cantos, desesperados. E depois eu tive a oportunidade de encontrá-los depois que haviam feito a cesariana para tirar o nenê. E tinha que se fazer as exéquias, fazer a entrega daquela alma para Deus. E eu disse: esse é o momento do amor. Vocês não podem entender, mas a dor pela qual vocês passam vai ser o cimento de quem passou por isso e pode dizer: nós vamos testemunhar o amor de Cristo pela sua igreja, porque nas dificuldades nós aprendemos o amor. Se você está passando dificuldade, esta é a hora exata, meu irmão, de crescer e não de abandonar o barco. Eu vejo homens que, quando acontecem grandes dificuldades no seu lar, se entregam ao alcoolismo. Tenho visto famílias que, quando descobrem que os negócios não deram certo, que fizeram maus negócios, ou que a situação econômica te levou a quebrar, a perder tudo, em vez daquilo ser o instrumento da reconstrução do amor, estes momentos é que transformam e que fazem do matrimônio a graça de Pentecostes, a graça da efusão do Espírito Santo. Nós temos que levantar esta bandeira, meu irmão. As nossas dificuldades são a graça de Deus para construir o verdadeiro amor. Ninguém quer elas. Não é à toa, não é por acaso que no dia do nosso casamento nós fazemos aquele compromisso e prometemos a fidelidade um ao outro, nas alegrias, tristezas, na saúde e também na enfermidade, também na doença. Nós queremos permanecer juntos em todo o tempo. Eu posso dizer assim, com muita segurança, que hoje eu amo muito mais o meu esposo do que eu amava no começo, lá 16 anos atrás. Porque nós já passamos muitas coisas juntos. E eu sei que nós temos muitas outras para passar. Mas eu o amo muito mais. Então o amor é essa força dinâmica que ela não nos deixa parados. Quanto mais a gente vive e se entrega um ao outro, mais o nosso amor cresce, mais a gente consegue superar as dificuldades e as barreiras. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Às vezes eu vejo que tem muitas mulheres desanimadas com seus maridos, porque não rezam, ou porque não são agradáveis, não são delicados, não são carinhosos o quanto você gostaria que fosse, não lhe deu a atenção que você queria, não elogiou o seu vestido ou o seu cabelo. E aí a mulher vai acumulando mágoas, ressentimentos, tantas coisinhas que destroem o amor. Que não seja assim conosco, queridas, minhas irmãs, mulheres. Vamos promover o amor na nossa vida. E o amor faz bem, o amor dá vida. Eu aprendi uma coisa assim, os homens, não todos, né, mas existe uma grande quantidade de homens que são terríveis para esquecer datas importantes. Não sei se alguns de vocês são assim, eu sou um deles. Infelizmente tenho que reconhecer.
Porém, eu tenho que reconhecer que os homens têm uma capacidade criativa para fazer surpresas extraordinárias. Então as mulheres que têm maridos desta maneira, o que custa, em vez de você ficar magoada, entristecida, revoltada, guardar isso por semanas? Ele esqueceu o dia do primeiro beijo, né? Ele esqueceu o dia do nosso primeiro encontro, ele esqueceu. Em vez de você ficar magoada com isso, diga para ele: olha, você vê, na semana que vem vai ter o dia dos namorados, e eu acho essa data importante. O outro pode achar, olha, uma data só para o comércio, mas você pode achar importante. Eu acho essa data tão importante, ia ser tão legal, que se nós pudéssemos fazer alguma coisa. E aí o marido, por favor, né, acorde, depois de um leve toque como esse, né? Um leve toque como esse, compre 1 quilo de pipoca e vá comer na sua casa com a sua esposa, mas faça alguma coisa. É preciso isso, é preciso que a gente se permita crescer, em vez de olhar para dentro e ficar chateado. Ele não vê, ele não faz, ou mesmo ele dizer: não, tudo que faço ela nunca percebe. Vamos dar passos para construir essa relação. Esse é o projeto. Aliás, amizade nenhuma avança sem isso. Quanto mais o amor entre esposos, que foi tão abençoado por Deus. Olhe nos olhos das pessoas que estão ao teu lado, e depois olhe nos olhos do seu esposo, da sua esposa, e veja que tem uma história de amor vivida e para ser vivida. Olhe mesmo, olhe mesmo. Qual a cor dos olhos da tua esposa? Qual a cor dos olhos da tua esposa? Digam para mim. Tem gente que já esqueceu. Tem gente que vai perguntar para ela: qual é a cor dos teus olhos? Qual é a cor dos olhos do teu esposo? Qual é a cor? Tem um episódio na Sagrada Escritura Romanos, no capítulo 13, versículo 8. E eu queria partilhar com todos vocês. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: nesses tempos de economia turbulenta, a palavra de Deus diz: não tenha nenhuma dívida, não tenhais nenhuma dívida para com quem quer que seja, a não ser a de vos amardes uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu plenamente a lei. Com efeito, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como todos os outros, resumem-se nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum dano ao próximo, portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É tão forte essa palavra. Vamos aplaudir a palavra mesmo. E eu penso que o Espírito Santo está nos interpelando muito nesta manhã. E eu quero falar ainda para as mulheres. O Sidney falava nos tempos de economia tão turbulenta, e é verdade, quantas famílias passando necessidades, às vezes até na nossa própria casa, pessoas que tinham assim uma condição estável, uma condição tranquila, hoje estão preocupadas. O marido não está mais dormindo à noite porque não sabe como é que vai pagar suas dívidas, como vai sustentar a sua casa, como vai colocar o pão na mesa de manhã. E infelizmente eu tenho visto muitas mulheres que na hora da crise, na hora da dificuldade financeira, quando o dinheiro acaba, ela começa a brigar com o marido. E no fundo, começa a responsabilizá-lo porque está faltando dentro de casa. Não deve ser assim entre nós. O maior mandamento que o Senhor nos deixou é amar-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Não dá para a gente ficar olhando para as coisas temporais,
e esquecer que nós estamos comprometidos um com o outro, fomos selados um com o outro. Então, se o problema é financeiro, o problema é nosso. E a mulher não tem que cobrar, ela tem que apoiar, ela tem que elevar o homem para que ele consiga encontrar a saída. Não é mesmo? No começo do nosso casamento, eu era um engenheiro recém-formado e a Rosemar uma funcionária pública terminando o curso de psicologia. E, infelizmente, naquele momento, ser engenheiro era muito difícil, não tinha emprego, pelo menos na minha região não tinha emprego. Em 1982, foi uma grande crise, em 1986 voltou uma crise, quando nós casamos. E eu me lembro de nós sentarmos juntos para administrar as nossas contas, eu que tinha que administrá-las, e na verdade eu não tinha o dinheiro. Mas a Rosemar com certeza punha o seu salário em comum, falava, cuida da conta de casa, está aqui o meu salário, e você vá e tome conta de cuidar das contas da casa por enquanto. Pouco tempo depois, eu estava também ainda ganhando pouco, mas nós achamos que passávamos pouco tempo juntos. E aí conversei com ela e tomamos uma decisão mais radical ainda. Falamos, precisamos de ficar mais tempo nós dois. Todos os dias de manhã nós rezávamos o ofício, convidávamos os vizinhos para rezar os salmos conosco. Eu era coordenador diocesano da Renovação Carismática. E nós sentamos juntos e resolvemos que ela deixaria o emprego público para terminar o curso de psicologia, o último semestre, e nós íamos viver com o pouco que eu ganhava, para nós podermos estar juntos. Se o dinheiro na sua casa é um problema, é porque ele está se tornando um Deus. E está na hora de você quebrar as imagens dos falsos ídolos. E ao engano do que muitos pensam, não é para você quebrar a cabeça da imagem de São José que você tem lá no altar, e que na verdade serve como modelo do que foi um verdadeiro pai de família. Mas é para você quebrar o ídolo do dinheiro que está dominando a sua casa. E é possível viver com menos. Eu vi uma família ser destruída porque não aceitaram perder um apartamento caro, de condomínios altos, para ir morar numa casinha simples, aonde a pensão, a aposentadoria dele permitiria pagar. E um homem de evangelização foi se aventurar em outro país, trabalhar para manter padrão de vida, e a família viu quase tudo ir para o brejo. O que é que constrói a tua casa? É você, a sua família e Jesus. O resto, gente, o resto passa. Que você não tire a sua vida por causa dos problemas econômicos. Se você tem a sua casa e você tem Jesus, você tem a pérola preciosa que vale a pena vender tudo para comprá-la. Só não fiquem devendo o amor mútuo. Estão me ouvindo? Não fiquem devendo o amor mútuo. Cutuca aí a pessoa e diz, não fique me devendo o amor mútuo. Tem gente que encara esta palavra e não percebe alguns detalhes por trás dela. Se você quer receber amor, a pessoa tem que te dever amor. Como é que a gente faz para a pessoa te dever amor? Ama, viu gente? Ama. Se você quer ter amor na sua casa, plante. Está me ouvindo? Plante amor. Se você não quer plantar amor, não espere colher amor. E como é que se planta amor? Com atitudes muito concretas. O amor é a coisa mais evidente de se ver se plantou. Porque outras coisas você pode contar. O amor, o que você conta não serve. A pessoa tem que enxergar. É preciso que a pessoa veja. Não adianta só eu dizer, eu te amo. Vale a pena dizer isso. Mas eu preciso ter momentos de ternura.
eu preciso ter momentos de perdão. Se o teu irmão mais próximo não tem defeitos, então você vai ser pouco construído no amor. Agora, se ele tem defeitos, você vai ter muitas oportunidades de manifestar amor. Não é verdade? E se você plantar amor, então ele vai ficar devendo muito e vai ter que te amar muito. E vai ser maravilhoso, porque nós vamos eternamente ficar pagando amor um para o outro. E isso não é bom demais? Vamos pagar amor uns para os outros até a eternidade, porque foi isso que Jesus fez por nós. Deu a vida na cruz, deu a sua vida totalmente por amor e continua nos amando por toda a eternidade. E nós somos devedores deste amor de Deus. Pode aproveitar agora para dizer para o outro: eu te amo. Vamos? Tem uma palavra. Isso, pode gastar tempo com eu te amo, vale a pena mesmo. Tem gente que tem timidez, né? Pois é. Tem muita gente que não é tímido para safadeza. Tem gente que não é tímido para safadeza na rua, mas para dar um beijo na mulher, dar um abraço nela e tal, não. Faça favor aí, pegue de verdade. É isso mesmo. A gente fica olhando no mundo aí o povo do pecado se beijando, contando o tempo dessas coisas. Faça na sua casa a experiência. Vou treinar você de novo. Beije mesmo a sua mulher. Se você quer que seus filhos acreditem no amor, que eles vejam. Que eles vejam. Que eles vejam. Vejam como vocês se amam. Que seja assim mesmo. Se vocês querem que acreditem nesse projeto de Jesus, vamos manifestar. João Paulo II diz assim. E ó que esse aqui, ó, esse tal de João Paulo II, o que ele fala é profecia pura. É palavra do Espírito Santo líquida. Porque ele está numa comunhão extraordinária com Deus. Inclusive, porque o seu corpo ferido e chagado nada mais é do que o corpo crucificado de Cristo. E por isso Deus pode falar muito com ele. E ele diz para as famílias: famílias, o Senhor vos chamou à santidade. Ele vos ama loucamente. Ele deseja a vossa felicidade, mas que saibais conjugar sempre a fidelidade com a felicidade, pois não pode haver uma sem a outra. João Paulo II. Vamos aplaudir essa palavra. Para o meu coração, é uma palavra gostosa demais ouvir o Papa dizer: o Senhor vos ama loucamente. Não é uma coisa gostosa isso? Ser amado loucamente, até a loucura de enviar seu filho ao mundo, até a loucura de enviar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, sobre todo ser vivo, até a loucura de criar o mundo inteiro por nossa causa, até a loucura de vir habitar dentro de nós. O Senhor vos ama loucamente. E aí ele diz: e quer a vossa felicidade. Só que aí ele completa e diz: só que esta felicidade só pode existir com fidelidade. Estão me ouvindo? Claro que sim. Vocês todos, por todas as televisões espalhadas aí por todos os lugares deste Brasil e do mundo. Fidelidade não é só não trair, não adulterar, não é isto. Fidelidade é ser fiel ao compromisso do matrimônio. Há um compromisso, e o compromisso é
ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. É isso que é o compromisso, eu quero te levar para o céu. O Senhor está dizendo com muita clareza que Ele nos chamou à santidade. Se Ele nos chamou à santidade é porque só vai viver no céu os santos. Não os santos canonizados, eles também, mas todos aqueles que foram fiéis ao chamado de Jesus vão com certeza estar no céu. Isso é o chamado de santidade. A família foi chamada. Quando o Papa canonizou Maria e Luigi, um casal, ele queria dizer o seguinte: olha, eles são um modelo de que é possível ser santo na vida conjugal, porque o Senhor vos ama loucamente. E mais, é possível ser feliz. Você não está tendo felicidade no teu casamento? O caminho não é outra mulher, o caminho não é outro homem, o caminho é fidelidade ao teu compromisso de levar para o céu o outro. E essa fidelidade vai encher de felicidade as nossas casas. E eu só posso assumir esse compromisso de fidelidade com meu esposo se antes eu tiver aceito e feito com Deus o meu compromisso de ser fiel a Ele. Nós não vamos chegar à fidelidade de querer todo o bem para o outro. Nós não vamos conseguir amar plenamente o outro se nós não amamos primeiro o Senhor. Porque é o amor de Deus que nos socorre, é o amor de Deus que nos aperfeiçoa, é o amor de Deus que nos leva ao encontro do outro. É pelo amor de Deus que nós saímos da nossa própria vidinha aqui, para olhar para o outro, para olhar para o mundo que precisa tanto do nosso amor, do nosso afeto. Eu sei que as práticas de piedade são muito importantes para nós termos esta relação pessoal com Deus. Então é muito importante que nós possamos rezar juntos a oração da família, que a gente possa rezar o rosário em família, que a gente possa ter um tempo de oração juntos, que a gente possa ir à missa juntos, ou pelo menos ter o costume de um ir à missa, o outro também. É muito rico isso, com certeza. Todas as práticas de piedade e as práticas litúrgicas, como a Santa Missa, são momentos especiais para marcar a vida da nossa família. Só que elas só não bastam. É preciso que o nosso compromisso com o Senhor seja um compromisso de vida, de viver aquilo que Jesus ensinou. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu levava meus filhos desde pequeno na igreja. Eu sempre levei, eu fiz eles fazerem catequese, mas depois de grande largaram tudo. Talvez você tenha se esquecido que o evangelho precisa ser vivido. E aí a pergunta é: quantas vezes os nossos filhos nos viram perdoar os que nos ofenderam, os que nos caluniaram, os que nos passaram para trás? Quantas vezes eles viram nós nos perdoarmos? Quantas vezes eles viram nós reconhecermos uma fraqueza pessoal e dizer para a esposa ou o esposo: olha, realmente eu tenho falado mentiras, me ajuda, porque eu tenho pedido a Deus a graça de vencer as mentiras que falo. Quantas vezes nós temos visto, ou os nossos filhos e os nossos vizinhos viram na nossa vida atitudes verdadeiramente evangélicas, do Evangelho? Isto, gente, é o que faz com que nós possamos olhar para os nossos filhos e poder dizer: ensinei-os a viver o Evangelho. E eu tenho certeza de que os frutos que vamos colher serão frutos abundantes, porque eles aprendem a fazer isso. Esses dias eu fui dar uma bronca na minha filha mais velha, porque ela não vai gostar que eu falei isso na televisão, mas ela pegou e foi rezar, e tinha sei lá por que cargas d'água no grupo de jovens dela, resolvido que tinham que acender vela, e aí ela trancou o quartinho lá para rezar, com vela acesa, fez uma fumaceira imensa. Eu tive que ir lá e dar uma bronca, né? Na verdade eu estava muito contente que ela estava rezando, mas tinha que pôr as coisas em ordem. Aonde eles estão vendo que é preciso rezar,
se não enxergarem em nós. Se eles não verem como nós enfrentamos as nossas dificuldades, se nós escondemos as dificuldades deles para que eles pensem que tudo é mil maravilhas, nós não os estamos educando para a vida. É preciso que saibam dos problemas. Não dá para tirar as pessoas do mundo, entende, gente? Não dá para tirar do mundo, mas é preciso apontar os rumos. Que o Senhor possa de fato nos dar a graça de que a nossa vida seja um amor mútuo, como uma dívida impagável, um instrumento de viver o Evangelho cada dia. Talvez você tenha uma esposa ou um esposo com grandes problemas. Talvez você tenha um problema na sua casa, com seus filhos, e vocês jovens talvez tenham problemas com seus pais. Esta é a hora de mostrar que somos do Evangelho. Somos da família de Deus. Entende isso? Da família de Deus. Nosso irmão, Jesus Cristo, viveu o amor de forma extraordinária. E ele conviveu com um traidor, Judas. Ele conviveu com 2 brigões, João e Tiago. Ele conviveu com um impulsivo, Pedro. Jesus não falou que todo mundo que vai estar ao nosso redor vai ser tudo certinho. Ele falou que nós precisamos viver o Evangelho. E este é o sinal para a família. A família tem uma missão. Eu comecei falando isso com a sociedade. Construir esta sociedade exige da família uma resposta. E a resposta está em viver as relações interpessoais dos membros da família de forma extraordinária. A palavra nos diz que Deus é bom. Deus não é mau. Ele não nos castiga. A pessoa que Ele colocou do nosso lado é para o nosso bem. É para nos levar à santidade, é para nos forjar na santidade. Então, mesmo que ela tenha alguns defeitos, e às vezes isso te incomoda demais, e você pensa, mas por que o Senhor não me deu uma mulher mais quietinha? Por que o Senhor me deu essa mulher que não para de falar? Ou então, por que Deus, você não me deu um marido mais rico, assim eu não precisava ficar preocupada com o dinheiro? Não. Deus é bom e Ele sabe o que é bom para nós. E se Ele colocou este e esta do seu lado, é porque Ele tem um plano maravilhoso. E é esse e essa que você precisa aprender a amar, a confiar, a partilhar e conviver, porque isso vai te levar à santidade. Você crê? Eu creio. Eu creio. Então vamos ficar de pé. E vamos dar as mãos, todos nós, não só com a tua esposa, teu esposo, todo mundo. Nós somos uma família. Dá uma olhada aí ao redor, ó. Tem uns irmãozinhos bonitos, outros feios, né? Não tem jeito. Somos uma família. Ela começa a partir do nosso lar, da nossa casa, daquele que está mais próximo do que tudo, esposa, filhos. Mas ela se estende por todos aqueles que sonham em serem um testemunho do amor de Deus para o mundo. Eu quero. De mãos erguidas para o céu. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos fazer, de fato, selados e marcados pelo amor de Deus. Espírito Santo, nós te pedimos, sela agora a nossa vida, sela o nosso coração, marca-nos com teu amor, a partir da minha casa, com a tua igreja, queremos ser o amor. Fomos chamados para amar, por amor,
e para o amor. Eu te amo, Jesus. E o teu amor louco me inflame do teu amor para os meus irmãos. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.